Cyberpunk Edgerunners, um anime que tá todo mundo falando ultimamente. Eu decidi fazer um resumo pra vocês, pois eu vejo que tem muita gente querendo assistir, mas tá em dúvida se o anime é bom, se o anime é ruim. Então eu espero que gostem do vídeo. O anime começa mostrando um pouco do nosso protagonista, que se chama David e mora numa cidade chamada Night City. Vemos que a mãe de David é tipo a mulher do SAMU, literalmente. Ela até passa na televisão pegando o corpo de um sair psicopata que no começo do anime tava matando geral. Em contrapartida, vemos ao longo do tempo e no decorrer do episódio o quão é fodido a vida do David. O cara simplesmente estuda numa escola de riquinhos e ele não consegue se turmar, pois ele é pobre, literalmente. E vemos que naquela sociedade que deveria ser mais compreensível por ser super tecnológica, é totalmente ao contrário, que as classes sociais mais beneficiadas e mais valorizadas são sempre as superiores e quem tá lá embaixo sempre se fode. O anime continua mostrando uma certa bronca que o David tinha levado, pois ele tinha tentado hackear o software da escola, piratear eu diria. E no decorrer disso acontece toda uma cena de acidente e de tiroteio. Tanto o David quanto a mãe dele sofrem um acidente. E ela vai parar no hospital. Tem toda uma cena de você ficar pensativo sobre aquela vida do David, porque não tem condição, o moleque consegue ter uma vida completamente fodida. Ele volta para casa tendo que arranjar a grana para pagar os médicos sobre a cirurgia da mãe dele. A vida dele na escola também tava uma merda e ele no outro dia foi pra escola e sofreu até bullying. Eu não diria bullying, né? Eu diria espancamento, porque o moleque levou um pau. Ele também descobriu que a mãe havia falecido. E teve toda uma cena meio sad quanto a isso, pois isso foi tudo no primeiro episódio e foi tudo tão rápido que você não consegue assimilar só depois que você percebe o peso de cada atitude, cada ação que aconteceu. Você lembra de quando disse que a mãe dele era do SAMU? Então, aquele psicopata, sabe, psicopata que ela pegou o corpo no começo, por algum motivo o implante militar dele, que ele usava para matar todas aquelas pessoas no começo do anime, tava nas coisas dela. E vendo isso, ele até tentou vender aquele implante, mas ninguém que dá um preço justo. E ele meteu o foda-se, tá ligado? Ele simplesmente implantou aquilo no seu corpo, mesmo sabendo que poderia dar uma merda do caramba. Mesmo assim, implantou. A primeira coisa que ele fez foi simplesmente ir pro colégio e meter o pau naquele moleque que tinha batido nele. E aí vimos que aquele implante se chamava Sandevistan e tinha um poder de tipo, deixar tudo em câmera lenta e ele se tornava super rápido. Ele deu um couro no moleque, depois ele saiu da escola e ficou vagando sem rumo, até porque ele não tinha o que fazer, ele não tinha trampo, a mãe dele tinha falecido, ele não tinha mais motivos de ir pra escola, porque provavelmente ele seria expulso. E ele ficou assim, vagando pela rua de Night City. Porém, ele conheceu a Lucy, que era uma batedora de carteira ou batedora de chips nesse mundo. Ela chamou ele para trabalhar com ela e teve toda aquela cena fofinha de animes, de chip, etc. Mas era só balela dela. E aquele Sandevistan que estava no corpo do David pertencia a outra pessoa havia comprado, que era o Maine. Agora você tá ferrado até o talo, moleque. E com a chegada do Maine no anime, nos é mostrado que a mãe do David era a mulher que vendia todos aqueles implantes, e o fato dela ser do SAMU provavelmente facilitava para ela ter acesso a isso tudo. O Manny queria aquele implante, porém ele sabia que seria um prejuízo, pois tirar um implante de uma pessoa, mesmo que você matasse, seria um gasto muito fora da curva e ele não tinha aquela grana. Então o David, vendo isso, já que ele estava fudido mesmo, ele pediu para trabalhar por Manny e o Manny pensou bem e decidiu dar uma chance pro garoto. O moleque tinha uma missão de roubar os dados de um motorista da Arasaka, que era uma mega companhia daquele mundo, e o cabeça da Arasaka, pelo menos de Night City, era o pai daquele moleque que ele tinha dado um couro na escola. E ele já estava de olho no David, pois
Uma pessoa que usa o Sondevistan ou qualquer implante de origem militar completamente da maneira que o David estava usando, sem ter nenhum tipo de treinamento e sem muitas consequências, significa que o David tinha uma afinidade muito grande com a cibernética e eles estavam de olho nisso. Sobre a missão do David, deu tudo errado e eles não conseguiram pegar os dados e foi uma loucura só. Mas o David até que foi bem no quesito de improvisar, e por causa disso ele conseguiu entrar no grupo. E daí foi mostrado toda a equipe, que começava com o Manny sendo o líder do grupo, a Dorian, que era um braço direito do Manny e que dava uns pega nele de vez em quando, as duas Trailer Heads, que eram tipo as hackers daquele mundo, que era a Lucy e a Kiwi. Tinha também o Pilar, que era o esquizofrênico do grupo e maluco. A Rebecca, que era uma loli maluca, pique alerquina. O Falcon, que era o motorista. E era isso. Depois de entrar na gangue, vemos que o David começou um treinamento. Também vemos que ele começou a deixar o seu corpo, que era totalmente orgânico, a algo mais cibernético. O anime também nos mostra que ele conseguia usar apenas, sei lá, 8 vezes no máximo, ou até menos que isso, o Sondevistan num dia. Pois se ele usar muito, primeiro que seu corpo não suporta, e segundo que tem grande chance dele surtar. Seguindo isso, depois daquela missão ter fracassado, eles decidiram ir literalmente no cabeça, que era o Tanaka, o pai daquele moleque que ele tinha dado uma surra. Eles descobriram que o Tanaka era viciadão num tipo de droga virtual, que ela até foi mostrada no começo do anime com o David usando, e era fácil, era só ele chegar na cabeça de quem distribuía ou fazia droga e chegaria no Tanaka. E foi isso que eles fizeram. E chegaram até o Tanaka. Pegaram o Tanaka e a Kiwi só precisava entrar na cabeça do Tanaka para roubar os dados. Porém, nesse exato frame, nesse exato momento, o Manny começou a surtar. E deu um soco na cabeça da Kiwi, ou na boca da Kiwi, que arrancou a boca da guria. Por sorte, a Lucy sabia fazer aquele trabalho e ela conseguiu fazer. Mas o ponto é que não tinha dado algum e o Manny e a Dorian não sabiam, então eles pegaram o corpo e aquilo era tipo uma bomba relógio. Até porque o Tanaka tinha um tipo de rastreador que era interligado com o coração dele, tinha a ver com as batidas. E quando as batidas dele parassem ou diminuíssem, era tipo um alerta para a polícia ir atrás. E foi isso que aconteceu. David depois tentou ir atrás dele, mas era tarde demais. A Dorian já havia morrido. E o Manny estava surtando no nível de não ter mais o que fazer. Não havia mais remédios ou algo do tipo para fazer ele voltar. Daí vimos o prédio sendo explodido, a morte do Manny, e passa um time skip no anime. Agora vemos o David sendo o líder do grupo, ou pelo menos do que sobrou dele, que era basicamente a Kiwi, a Rebecca e o Falco, pois a Lucy havia saído e a gente não sabia do motivo disso. Também vemos a evolução do David, ele já não estava mais usando um corpo 100% orgânico, pelo contrário, estava mais pro lado robótico mesmo, parecido com o Manny, o cara estava bombadão. Sobre a Lucy ter saído do grupo, ela simplesmente saiu, mas ela não parou de trampar. Ela ainda estava entrando por algum motivo nos dados da Arasaka e que sabemos depois dela entrar na cabeça do Tanaka, ela já não era mais a mesma, ela tinha visto alguma coisa que ela não queria contar. E corta a cena, vemos que o David estava trabalhando tão bem que foi contratado pelo Faraday, que era o antigo chefe do Manny e o cara que contratava ele para fazer certas missões. Agora eles foram contratados para trabalhar com a Militech, que era a principal rival da Arasaka. Porém, voltando para Arasaka, eles sabiam que tinha uma trailer rede entrando nos dados daquela corporação e queriam tomar uma providência contra aquilo. Aí eles contrataram o Faraday e começou toda a loucura no anime, pois o fato da Militech ser totalmente rival da Arasaka, o Faraday simplesmente aproveitou isso para trabalhar com as duas empresas ao mesmo tempo. E eles conseguiram chegar até a Lucy e pegaram a Lucy. Antes disso, a Lucy e o David estavam tendo uma DR, pois o David estava começando a surtar.
verdade é que você tá com os pés na zona dos cyberpsicopatas. Você tem que me passar uma medicação de verdade. Ai, cacete, você não tá me ouvindo? Será que você tá surdo? Será que você virou de vez, garoto? Acorda! Não existe nenhum remédio milagroso que faça com que você não... Realmente acha que eu tô brincando? Eu tenho um probleminha. E a Lucy sabia que ele tinha grande chance de acabar igual o Manny. Tanto que não tinha mais imunes bloqueadores, que eram basicamente os antibióticos daquele mundo e que faziam as pessoas não surtar, teoricamente. Não tinha mais esse tipo de medicamento para ele, de tão forte que tava os sintomas dele. E se ele não reduzisse a carga da sua cibernética, ele simplesmente tinha grande chance de surtar daqui pra frente. Enfim, depois de pegar a Lucy, a Arasaka não se conformou e queria pegar o David. Pois, lembra do que eu falei pra vocês? A Arasaka, desde quando aquele velho tava no poder, o Tanaka no caso, eles já estavam de olho no David, pela afinidade que o David tinha com a cibernética. E esses dados ainda estavam na Arasaka. E era por causa disso que a Lucy estava entrando nos dados da empresa para ver se conseguia alguma coisa. Ela estava tentando apagar todos esses dados para eles não irem atrás do David. Mas isso não deu certo. Eles se juntaram com o Faraday para pegar o David. E o Faraday conseguiu armar toda uma situação para pegar o David. E descobrimos também que a Kiwi ajudou também o Faraday nesse processo de pegar a Lucy. Ela foi a traidora do grupo. E ela também ajudou a contribuir para pegar o David. Essa missão que era basicamente pegar uma carga da Arasaka, porém não era só isso. David foi obrigado a usar um cyber-esqueleto, que era plano da Arasaka dele usar, pois a Militech estava vindo com força para matar eles e não tinha escolha. Ou ele usava aquilo, ou ele morria ali mesmo. Como o Faraday conseguiu manipular, ou sei lá, hackear a voz da Lucy, se é que eu posso dizer assim, para ligar pro David e para dizer que só tinha uma chance, e o David, como gado, atendeu a vontade da Lucy, ou quer dizer do Faraday, e usou aquele saber esqueleto. Daí vemos que o David se tornou outra pessoa, ativou o modo Berserk e matou todo o esquadrão que tava ali para matar eles, e foi uma cena bem foda de se ver. Eu diria que foi uma das melhores cenas do anime. Depois eles descobriram que a Kiwi e o Faraday estavam trabalhando junto e foram eles que pegaram a Lucy e traíram eles, e o David ficou muito puto. Daí foi direto pra torre da Arasaka, que era no centro da cidade, mesmo com toda a cambada da Militech atrás deles. No meio do percurso, o David simplesmente olha pro Falk e pra Rebecca e diz: preciso de uma soneca, 5 minutos, é isso, e se virem. Mas no final deu tudo certo. Eles chegaram na torre da Arasaka. O David tava tipo imparável, tá ligado? Mesmo você vendo que o David tava numa situação de surto que não tinha mais volta, e que depois daquilo ali, mesmo se ele conseguisse resgatar a Lucy, não tinha mais jeito pro David. Mesmo assim ele conseguiria resgatar a Lucy numa boa, se caso a Arasaka não tivesse contratado um cara chamado Adam Smash, que era um cara que tinha muita afinidade com cibernética também, tinha um cyber esqueleto também, como David, e para acabar de fuder toda a situação, ele também tinha o Sandevistão no seu corpo. Então ele tipo era uma versão do David super melhorada. Daí o David, vendo isso, sabia que não tinha como trocar com aquele cara, não tinha trocação ali simplesmente ia ser humilhação, e pulou do prédio e até conseguiu entregar a Lucy pro Falcon, pedindo pro Falcon o favor de que ele levassem e tirassem a Lucy dali, pra a morte dele não ser em vão. Mas o Adam Smash não desistiu e foi atrás deles, e chegou no pisapé em cima da Rebecca, que foi uma morte muito escrota do anime, e não precisava daquilo, cara, simplesmente não precisava daquilo. Daí a Rebecca morreu, o David ficou mais puto do que já tava, o Falcon conseguiu tirar a Lucy da cidade, e o que deveria ser uma cena muito top e muito foda de luta, que muita gente esperou, foi simplesmente uma humilhação, e vemos o David se tornando um Kotô, sem braços, sem pernas, só com a cabeça. E daí aconteceu a morte do nosso protagonista. E eu vou fazer uma grande pergunta para vocês: o que um gado não faz, hein, velho? Porque se ele não tivesse arriado os 4 pneus pela aquela Lucy, nada teria acontecido, tá ligado? Teria tudo sido evitado e no máximo ele teria uma morte de boa, normal, né? Mas enfim, o anime termina com a Lucy na lua, que era o sonho dela. Ela lembra do David
e teve toda uma cena marcante, eu diria que até não romântica, mas melancolosa pelo fato de você saber que não tem mais volta e que ela conseguiu realmente o sonho dela, mas a que custo, né, velho? O David simplesmente deu tudo de si para aquilo acontecer. E a minha teoria sobre esse anime, se tiver uma segunda temporada, é que talvez o David consiga voltar com um tipo de backup de mente. Isso não foi mostrado no anime, eu nem sei sobre o jogo, mas talvez isso exista naquele universo, um tipo de backup que você faz na sua memória, na sua mente, e consegue aplicar em outro corpo. Então talvez isso facilitaria para a volta do David. Bom, a minha nota sobre esse anime seria um 8 de 10, pois tipo, a história é top, mas o anime é muito corrido. Eles poderiam ter trabalhado melhor em 2 temporadas ao invés de uma. É muito corrido e se você piscar o olho você não vai entender muita coisa. Enfim, o vídeo foi esse, eu espero que gostem. Foi a primeira vez que eu tento resumir uma obra aqui no canal. E deixa um like, se inscreva, não se esqueça disso, pois isso me motiva a continuar mesmo com tantos problemas, e é isso. Até a próxima, obrigado por ter assistido e falou!